Quero cumprimentar todos os irmãos e ouvintes com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais um dia, desfrutando de uma vida diária com Deus. Eu quero meditar com vocês aqui em Provérbios, capítulo de número 21, versículo de número 30 e 31. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Nós sabemos, né, que nós, servos do Senhor Deus, nós andamos na direção de Deus. E então, se nós andamos na direção de Deus, nós temos que andar, né, de acordo com aquilo que o Senhor fala conosco, né? E muitas das vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, queremos confiar na nossa própria sabedoria, na nossa própria inteligência para resolver as coisas, para guerrear as nossas batalhas, para vencer as nossas guerras. Mas nós temos que colocar a nossa confiança totalmente em Deus, porque é Ele que está na nossa frente, é Ele que guia nossos passos. Por isso que a palavra dele diz, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos que ter essa convicção que Deus, Ele está conosco, que Ele é por nós. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Quando se fala em cavalo, aqui está falando exatamente sobre estratégia para a guerra, porque naquela época, né, o povo usava ali a cavalaria para preparar para ir para a batalha, para ir para o campo de batalha. Mas, assim como nós, muitas das vezes queremos, né, nos preparar da nossa maneira. Nós podemos fazer, né, planos, pensar em seguir os nossos próprios instintos, mas nós não podemos, né, esquecer que é o Senhor que nos dá vitória, é o Senhor que peleja por nós. E muitas das vezes a maneira de nós agir é muito diferente. Nós queremos confiar nos nossos próprios meios, não somente pessoalmente falando, mas a humanidade hoje, né, ela tem colocado a confiança em políticos, em economia, em cenários, né, que nós sabemos que não vão mudar, porque a vitória, ela está na mão de Deus. E vejo que nós que somos cristãos ainda temos uma vantagem muito grande, porque nós já sabemos decorrer da história, já sabemos tudo que vai acontecer, o Senhor já nos deixou revelado na sua palavra. E o mais interessante ainda é que quando nós estamos andando na direção de Deus, o Senhor, Ele traz até nós revelações de coisas que vão acontecendo. O Senhor mostra para cada um de nós o decorrer da história. E isso, né, é um privilégio muito grande, saber que o Senhor vai demonstrando todas as armadilhas de Satanás, o Senhor vai demonstrando todas as artimanhas dele, né? Então, ele nos prepara para tudo aquilo que vem sobre as nossas vidas. Mas o mundo não. O mundo, ele confia nas suas próprias ações, ele confia nos seus próprios meios, ele acha, né, que ele pode vencer. O mundo pensa que o nosso Deus é pego de surpresa em relação a tantas coisas que estão acontecendo, mas não. O nosso Deus é um Deus soberano, um Deus onipotente, um Deus onisciente, um Deus onipresente. O nosso Deus está no controle de toda a história da humanidade. Então, por isso que a nossa confiança tem que estar inteiramente no Senhor, nosso Deus, porque não há conselho contra o Senhor, não há sabedoria, não há inteligência, não há nada que possa ser maior que o nosso Deus, né? Os pensamentos do nosso Deus são mais altos que o nosso, né? E isso me faz lembrar de um rei na Bíblia, o rei Acás. A palavra do Senhor nos conta lá em 2 Reis, capítulo de número 16, que Acás, ele era rei de Judá. E um dia ele ficou amedrontado, né? Porque duas nações ali subiram para pelejar contra Judá. A palavra do Senhor diz no capítulo de número 16, versículo 5. Então subiu Reazim, rei da Síria, contra Peca, filho de Remalias, rei de Israel e Jerusalém, a peleja, e cercaram Acás, porém não puderam vencer. E a palavra do Senhor vai dizer que lá em Isaías, capítulo de número 7, o Senhor, ele manda o profeta Isaías ir até Acás falar com ele. Porque Acás, pouco ou muito, ele ficou um pouco assustado, ele ficou amedrontado. Mas o Senhor manda o profeta falar para ele não temer,
que Deus ia dar vitória para ele. Deus, então, né, ali fala com o rei Acaz, o rei Acaz crer e confiar naquilo que Deus estava falando, que era para ele colocar a sua confiança no Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que o rei Acaz, ele foi um pouco incrédulo, ele não creu, né, que Deus poderia ali proteger. A palavra do Senhor no versículo de número 4, do capítulo 7 de Isaías. O Senhor fala assim para ele através do profeta, ó, acautela-te e aquieta, não temas nem se desanime no teu coração por causa desses 2 pedaços de som fumegante, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria, do filho de Remalias. Aí no versículo 7, ele continua, assim diz o Senhor Deus, isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá. O Senhor falou para ele que ia dar vitória para ele, que ia proteger ele. Só que o Senhor fala para ele, pede um sinal, né? Porque o Senhor conhece os corações, o Senhor sabia talvez que o coração de Acaz estava duvidoso, né? O Senhor fala para ele assim, ó, pede um sinal, nem que fosse debaixo da profundeza ou em cima nas alturas. Mas Acaz, com a sua incredulidade, falou, não pedirei, nem tampouco tentarei ao Senhor. Certo que a palavra do Senhor diz que é para nós não tentarmos o Senhor nosso Deus. Só que aqui foi o próprio Senhor que tinha falado para ele pedir ali, né? Para ele pedir para o Senhor, né? Um sinal. E Acaz, então ali, né? Fala que ele não ia pedir para o Senhor. E o Senhor, então ali, né? Ficou, né, triste ali com aquela nação, ficou triste com o rei Acaz, porque o rei Acaz era um rei que ele não fez nada que agradasse aos olhos do Senhor. Vemos que aqui, o que ele fez? Em vez dele confiar no Senhor, a palavra do Senhor nos diz, lá em Crônicas, que em vez dele confiar naquilo que o profeta tinha falado, em vez dele confiar naquilo que o Senhor tinha falado para ele, ele foi confiar nos seus meios, nas suas estratégias políticas para vencer. Ele foi e procurou ali o rei da Síria para se juntar com ele, né? E então ele ter ali uma, quem sabe, uma proteção. Mas isso não aconteceu. Palavra do Senhor, capítulo de número 28 de 2 Crônicas e versículo de número 18. Versículo de número 19. A palavra do Senhor fala assim, porque o Senhor humilhou Judá por causa de Acaz, rei de Israel, porque Acaz desviara Judá de todo se dera a prevaricar contra o Senhor. E veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Síria, porém o pôs em aperto e não o fortaleceu. O que aconteceu? Que em vez dele confiar naquilo que o Senhor tinha falado, confiar na proteção do Senhor, ele foi pedir ajuda, né, a um rei. E isso desagradou o Senhor. Assim também somos nós, quando nós deixamos de confiar naquilo que o Senhor nos falou, deixamos confiar na proteção divina do Senhor e vamos tentar os nossos próprios meios para vencer as nossas batalhas. Acontece igual aconteceu com o rei Acaz, né? Em vez dele ficar ali protegido, a palavra diz que aquele rei, né? O rei da Assíria pôs ele em aperto e não o fortaleceu. Então, essa mensagem que eu quero deixar para você, né? Que você venha colocar a sua confiança somente em Deus para vencer as suas guerras. Por isso que lá no Salmo 20, versículo de número 7, o salmista diz assim, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. É o nosso Deus, né? Que peleja por nós, mas nós temos que estar com os nossos ouvidos abertos para entender qual é a estratégia e para entender tudo aquilo que o inimigo tem tramado contra nossas vidas, porque o Senhor, ele nos mostra. Mas nós também temos, né, que confiar, pôr nossa confiança nele, porque é dele que vem a nossa vitória, né? O cavalo se prepara para o dia da batalha, mas é do Senhor que vem a vitória. Que você venha meditar nessa palavra hoje, que você venha ser edificado em nome de Jesus e venha colocar sua fé em ação e confiar mais no poder do nosso Deus, porque a sabedoria dele, a inteligência dele, o poder dele e os conselhos dele são muito melhores do que o nosso.
Eu agradeço em nome de Jesus.